Olá, você acompanha agora uma grande reportagem sobre violência obstétrica e parto humanizado. Ela será dividida em duas partes. Na primeira, a gente vai falar sobre o que caracteriza a violência obstétrica. Esse tipo de agressão é muito mais comum do que a gente imagina e muitas mulheres nem sabem que passaram por isso. Nós conversamos com duas mulheres que sofreram violência na hora do parto. Também conversamos com uma médica obstetra e sobre essa preferência no Brasil pela cesárea. Essa realidade está começando a mudar. Muitas mulheres têm optado pelo parto normal. E uma fisioterapeuta explica, inclusive, que é possível ter um parto humanizado, mesmo sendo uma cesárea. Fique agora com a primeira parte dessa grande reportagem. Um momento especial, mágico, de nascimento, de conhecimento, de ruptura e, ao mesmo tempo, de união de laços. Dar à luz é uma experiência única, que faz a mulher se sentir mais viva, que estabelece um vínculo extremamente forte entre mãe e filho. Dolorido, sagrado e cheio de emoções, o parto é um momento que requer um tratamento especial. Porém, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nas últimas décadas, muitas mulheres têm se queixado de que o parto às vezes é frio e até traumático. Em uma declaração publicada em 2014, a organização afirma que no mundo inteiro as parturientes têm sofrido abusos, desrespeito e maus tratos nas instituições de saúde. E não importa se foi na rede pública ou particular, nem se o parto foi normal ou cesárea. Elas sofreram maus tratos em um momento de extrema fragilidade. Foi o que aconteceu com Ana Paula quando teve a Laura 10 anos atrás. A experiência não foi muito boa porque as pessoas não estavam preparadas para o parto normal, para o parto natural, humanizado. Eu tive muito... Eu também não estava preparada, não procurei saber, né, como era. Cheguei lá, não foi da forma que eu queria, não foi com respeito. Eles não procuraram dizer se eu estava precisando de alguma coisa, é da forma deles. Cheguei, me colocaram no quarto, eu tinha que ficar deitada. O médico não chegou, então eu falava que Laura estava nascendo e a enfermeira falava que era para eu... Eu já estava com Laura saindo, sentia a cabecinha dela e a enfermeira falava, eu não posso olhar, eu não posso examinar, não tinha nenhum médico para me dar um suporte. E eu pedi para ir ao banheiro, mas era porque Laura já estava nascendo. Daí quando eu falei, olha, Laura já está nascendo, eles me levaram para o centro cirúrgico. Lá no caminho eles falavam, não faz força, segura, que isso é uma coisa impossível, porque a força vem. E você faz a força que é o natural. Chegando na sala de parto, me passaram de uma maca para outra, eu não podia ficar em pé, eu não podia caminhar, eu tinha que ficar deitada. Do jeito que para eles é o parto normal. Chegando na sala, me colocaram com a perna para cima, que é o que eles faziam na época. Laura já estava com a cabecinha saindo, eles empurraram Laura para trás, para dar o pique, para cortar. Daí depois veio um anestesista, eu não me lembro se foi dado anestesista, porque eu já estava sem condição, não lembro. E daí o anestesista veio, não foi no momento de contração, não era no natural, vamos fazer força agora, que foi dada a contração, não. A hora que eu falar já, você faz a força. Então daí eu fiz a força e ele veio por cima e empurrou Laura. Então Laura nasceu não no momento dela, não na hora que era para ser. Entre outras violências, Ana Paula passou por uma manobra de Christeler, essa forte pressão na barriga para auxiliar na expulsão do bebê. Proibida em vários países, a técnica pode prejudicar tanto a mãe quanto a criança. Além disso, Ana Paula sofreu uma episiotomia. Episiotomia é um corte que se faz no períneo da mulher para que o bebê nasça num tempo menor. Antigamente, fazia-se episiotomia em praticamente todas as pacientes. Por que isso?
Porque imaginava-se que o bebê viria, a gente abriria, né, o períneo, o bebê sairia, você não teria trauma para o períneo e ele fecharia naturalmente, o médico fecharia naturalmente esse períneo. Só que à medida que os anos foram passando, essas pacientes foram observadas e vários estudos apareceram. E o que ficou descoberto? Que na verdade o períneo não precisa de episiotomia, uma vez que ele foi feito para viver isso. O corpo da mulher, ele naturalmente foi feito para poder viver isso. E aí, toda vez que você faz uma episiotomia, é diferente de você utilizar a elasticidade do períneo. Então, quando o bebê nasce, o que acontece? O períneo da mulher estira e depois ele retorna. Quando você faz a episiotomia, você corta, você secciona. Então, a chance de retorno é muito menor. Então, hoje, não se faz mais episiotomia. Priscila não foi cortada como Ana Paula, mas foi costurada além do necessário. Apesar de um parto lindo, ela recebeu o ponto do marido. O parto em si ele foi agradável, ele foi tranquilo, foi respeitado o plano de parto, entendeu? Só que no final é que estragou tudo que eu tinha sonhado do parto normal, entendeu? No final, assim, eu tive a laceração e eu levei ponto, eu também não sabia se era necessário. A minha doula que me acompanhava perguntou para a médica se era necessário esses pontos e a médica ela não falou se era uma laceração de grau 1, 2 ou 3, né? E ela só simplesmente deu ponto e me liberou. Só que aí depois esses pontos começaram a doer, né? Começou a machucar e eu sentia incômodo para sentar, para ir ao banheiro. E aí, numa consulta de rotina com o meu médico, depois dos 40 dias, eu perguntei a ele se tinha algum ponto, ele falou que tinha uma pelezinha fina e me passou uma pomada para usar durante um mês, né, para ver se dava o jeito de não doer mais. Usei essa pomada e me incomodava muito em todos os sentidos. Chegando lá novamente, eu perguntei a ele porque para mim tinha um ponto lá que estava inflamado, que estava, né, mal colocado, alguma coisa. E foi a surpresa, né, quando eu descobri que eu tinha levado o ponto do marido, que eu não sabia, que nem sabia que existia esse ponto. E eu levei esse ponto do marido sem o meu consentimento e sem a minha vontade. O que aconteceu tanto com a Ana Paula quanto com a Priscila é a chamada violência obstétrica. E isso é muito mais comum do que podemos imaginar. De acordo com uma pesquisa coordenada pela Fiocruz, 1 em cada 4 brasileiras é vítima de desrespeito, abuso, maus tratos e até negligência na hora do parto. Os abusos mais citados pelas mulheres na pesquisa da Fiocruz foram terem sido negadas a receberem algum alívio para a dor, não terem sido informadas sobre algum procedimento médico que seria realizado, e terem sido agredidas, verbal ou fisicamente, por parte do profissional da saúde. Isso tudo no momento em que a mulher está vulnerável, numa tarefa que não deveria ser atrapalhada por nenhuma outra questão que não fosse o próprio ato de parir. Na verdade, a gente precisa entender qual é o conceito de violência obstétrica, né? O médico, quando atende uma paciente, sem dúvida nenhuma, o que ele quer é o melhor para aquela paciente, né? Como qualquer profissão de quem cuida. O parto, ele passa por momentos da mulher do qual ela fica distante do mundo real, né? Ela libera uma substância que se chama opioide e ela fica distante desse mundo nosso real e mergulha nesse momento que é o momento do parto. E às vezes, para quem olha uma relação médico-paciente, pode achar que existe uma violência obstétrica. Então, a gente precisa saber realmente o que é violência obstétrica. Às vezes, a gente tem uma atitude de bem-querer com alguém, qualquer pessoa pode ter essa atitude, e o outro interpreta como uma violência obstétrica. Lógico que existem profissionais e profissionais, existem pacientes e pacientes, respeitando cada individualidade de cada profissão e de cada pessoa. A violência obstétrica é crime. Se identificar que aconteceu, exija cópia dos prontuários da grávida e do bebê e busque auxílio de um advogado para ter seus direitos respeitados. O hospital, o médico e até mesmo o plano de saúde podem ser responsabilizados.
Em março de 2017, o Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes para reduzir e eliminar procedimentos considerados degradantes para a mulher. Entre as 200 medidas estabelecidas estão a contraindicação da manobra de Christeller, da raspagem dos pelos pubianos, do corte precoce do cordão umbilical e da cesárea sem real necessidade. Cabe agora à gestante escolher a posição mais confortável, ter a presença de doula e acompanhante, direito à privacidade e aos métodos de alívio de dor, como banhos quentes e massagem, e o contato imediato da mãe com a criança após o nascimento. Boa parte das medidas anunciadas já existiam como recomendações do Ministério da Saúde, mas agora, reunidas como diretrizes, foram publicadas no Diário Oficial da União e passaram a ser de cumprimento obrigatório nas unidades de saúde. Ou seja, se não forem aplicadas, a gestante pode questionar. O Ministério da Saúde espera estimular o parto normal e transformar a atual cultura do nascimento, que quase sempre submete a mulher a práticas obstétricas, para agilizar o nascimento do bebê. Também outro motivo leva uma grande parcela da sociedade a optar pela cesárea mesmo sem necessidade: o medo do parto normal, que pode ser entendido como ansiedade, medo da dor, das contrações, do tempo do trabalho de parto e das consequências que isso pode ter para a saúde e o bem-estar do bebê. Existem também algumas falsas justificativas de cesárea para a mãe desistir do parto normal: quadril estreito, cordão enrolado no pescoço, bebê passou da hora. A fisioterapeuta Letícia Rios se especializou em saúde da mulher e trabalha com gestantes há mais de 10 anos. Ela confirma que as duas falácias mais comuns são a falta de dilatação ou o bebê ser muito grande. A dilatação só vai acontecer quando o parto começar, né? A gente precisa de trabalho de parto para o colo dilatar. Então, precisa ter contrações. Então, isso de ir lá na consulta, falar, você não vai ter dilatação, então vamos ter que ir para uma cesárea, isso é um mito, que não existe. Se a mulher entrar em trabalho de parto, né, pode até ser um pouco mais demorado o processo, ela vai sim ter dilatação. Então, a gente precisa esperar o tempo dessa mulher, né? Então, isso de outros mitos também, né? Cordão enrolado, bebê grande demais, bebê pequeno demais. Isso são fantasias e mitos que vão criando na sociedade e acaba apavorando todo mundo. Na verdade, são poucas as indicações absolutas de fazer uma cesariana, né? Então, tem que entender essa mulher, entender o processo, esperar mesmo as coisas evoluírem, né? E para depois, sim, se precisar, realmente ter uma indicação real de uma cesariana. Existe um consenso mundial de que o parto normal é mais seguro e saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mesmo assim, o índice de partos realizados por cesárea no Brasil é um dos maiores do mundo. Segundo a OMS, esse índice é de 55%, podendo chegar a 88% no sistema privado. Doutora, por que ainda existe essa preferência pela cesárea? No Brasil, eu acredito que isso seja muito cultural, né? Nós já sabemos que realmente o parto normal é o melhor parto, é o parto mais seguro para a mãe e para o bebê. Mas no Brasil, a gente tem uma cultura de medo da dor e muitas mulheres acabaram optando por cesariana, achando que na cesariana doeria menos. Então, com isso, as mulheres, teoricamente, seriam poupadas da dor. E isso passou de geração para geração. E quais problemas uma cesariana marcada pode gerar? Na verdade, existe um tempo que pertence ao bebê. A gravidez ela tem um tempo de duração, que é em torno de 40 semanas. Todo bebê pode adiantar 2 semanas, como pode atrasar 2 semanas. Então, existe um momento do qual a natureza entende, o corpo da mulher entende, e o bebê, numa simbiose com a mãe, aparece esse tempo, né, para elas. Na cesariana marcada, o que acontece? A gente tira o bebê de um ambiente do qual ele está totalmente protegido, sem nunca ter sido tocado, sem nunca ter ouvido um som muito alto, sem nunca ter tido a luz, né? E aí ele vai para um ambiente do qual a luz é muito forte, o som é muito forte, o toque nele é muito forte. Então, essa ruptura muito rápida traz consequências, lógico, né? Qual é a melhor forma da gente ser recebido, né? Não é uma forma gradativa, né? Do qual a gente é acolhido, de certa forma, e não retirado. Então, a cesariana, inicialmente, para o bebê, tem um impacto muito grande. Sem contar que já foi provado que os bebês que nascem de cesariana fazem mais desconforto respiratório, porque
que é isso? Quando a gente nasce, a gente expande o pulmão e precisa de uma elasticidade para nós respirarmos. O bebê que nasce de cesariana, o líquido fica um pouco mais no pulmão do bebê e ele faz um pouco mais de desconforto respiratório. Esse tempo de adaptação fora faz ele também ficar mais distante da mãe. E quais são os casos em que uma cesárea ela é recomendada? A primeira indicação de cesariana é para salvar, né, a vida da mãe e a vida do bebê. Então, quando o bebê corre risco de vida, essa é a principal indicação de cesariana. Quando o bebê está numa posição anômala, essa é uma indicação de cesariana. Às vezes, a placenta, ela aparece antes do colo do útero, que a gente chama de placenta prévia, também é uma indicação de cesariana. Então, as indicações de cesariana, elas são clássicas, né? Mas não pense que uma cesárea, por ser um tipo de parto realizado por meio de cirurgia, não pode ser humanizada. A gente tem como minimizar um pouco, assim, não ser uma coisa tão fria, né? Então, essa mulher, ela pode, assim que o bebê nascer, ter o contato com o bebê no colo, pode amamentar o bebê assim que ele nascer, a equipe pode abaixar o campo, né, cirúrgico, para que a mulher possa ver o bebê quando ele estiver saindo, pode colocar uma música, né, que seja, pode deixar a luz um pouquinho mais baixo, tentando deixar realmente o ambiente acolhedor, mesmo no caso de uma cirurgia, né? Um avanço conquistado com as diretrizes do Ministério da Saúde é o incentivo às gestantes para que elas elaborem um plano de parto, relacionando vontades, necessidades e desejos que pretendem ter atendidos durante o parto, como se a mãe quer a lavagem intestinal ou o uso contínuo do soro, ou se autoriza a aplicação de colírio no bebê. O plano de parto, ele vai justamente em encontro dessa humanização, né, desse respeito que a mulher tem que ter no momento do parto. Lá nesse documento, ela vai escrever as preferências dela, o que ela espera do parto dela. Então, se ela quer um acompanhante, quem é, se ela quer a doula, se ela quer os métodos de alívio de dor, se ela pensa ou não na analgesia, o que ela quer e libera que faça com o bebê, né? Então, ela vai escrever tudo como ela imaginou que seja o parto dela. E aí, a equipe, dentro do possível, vai tentar, né, aceitar e ir conversando com ela de acordo com essas preferências que ela listou ali nesse documento. Na primeira parte dessa grande reportagem, nós falamos sobre os abusos que muitas mulheres têm sofrido na hora do parto e as formas para evitar esse tipo de violência. Na segunda parte, você vai conhecer o papel das doulas, que acompanham as gestantes durante a gravidez e no trabalho de parto. Também vai ver por que cada vez mais mulheres têm optado pelo parto humanizado. Além disso, as mamães e os papais têm se preparado para o grande dia. Não deixe de assistir ao próximo programa, que vai trazer a segunda parte desta grande reportagem. Até lá!